Rafael Fernandes Carvalho e Juliana Bernardo são escritores e poetas. Eles vêm ao Arte e Letra para falar dos livros que estão lançando, de poesia e de novos escritores. Olá, Rafael, Juliana, vocês estão lançando seus livros interessantes, capas bonitas. O Rafael, Estante Deslocada, e você, Juliana, Carta Branca. Gostaria de saber dos dois, é muito difícil publicar poesia na atualidade? Qualquer um dos dois, gostaria de ouvi-los. Bom, na verdade, primeiro agradecer por estar aqui, estou muito feliz. Prazer para nós. Eu acho que já foi muito mais difícil e acho que mais fácil do que publicar está atualmente se divulgar poesia, porque os veículos estão muito mais abertos, eu acho mesmo. Acho que a gente consegue ter maior contato, inclusive, com os leitores. Uma coisa que eu acho bem interessante nessa publicação, nessa oportunidade de publicar mais cedo, é porque você tem a oportunidade de ver o processo do escritor. Você não conhece o escritor já formado como a gente é acostumado a ver os poetas consagrados. Você pensa a mesma coisa? Eu acho que é meio por aí também. Acho que nessa questão de publicar, acho que publicar não é tanto o problema. Publicar você até tem meios para isso, né? Mas o problema é você mostrar o seu trabalho, a divulgação, você mostrar o que você escreve, né? Infelizmente. Mas vocês levam assim para lugares onde vocês vão? Então eu particularmente eu sou pego o meu livro embaixo do braço e saio por aí falando, comento com as pessoas. Sou até um pouco chato, assim. Né? Eu pego, falo, olha, escrevi um livro, dá uma olhada, tal. Aí as pessoas acabam vendo, acabam se interessando, né? Mas é uma coisa que como também se trata de uma editora que está começando também, é uma coisa que, no nosso caso, a gente mesmo tem que sair atrás, né? Também não dá para deixar também na mão do próprio editor, né? É outra coisa que eu gostaria de saber, porque há editoras específicas, né, para lançamento de determinados tipos de livros, e vocês têm muitas editoras desse jeito, ou como a de vocês, a Patuá, que se interessa por novos escritores e valoriza esse trabalho? Como é que é? Olha, eu acho que no caso específico da Patuá, ela faz um trabalho, que é extremamente interessante, né? De valorizar a literatura contemporânea, novos escritores, toda uma gente nova que está começando a produzir agora. Eu acho muito interessante que o slogan deles é livros são amuletos. E é bem isso que acaba o nosso livro sendo mesmo. Porque se eu fosse contar o quanto de gente que esse livro me apresentou, parece que eles estão não só dando oportunidade para formar uma geração de escritores, mas para formar uma geração de leitores também. Isso é ótimo, isso é ótimo. Ajuda na divulgação, não é? Quanto mais leitores nós tivermos... Sem dúvida, né? O que proporcionou abrir portas, assim, né? Conversar com pessoas, assim, que você nunca viu, assim, as pessoas acabam um livro chegando nelas e as pessoas gostam, elogiam, assim, né? Ou até criticam. É um grande incentivo, ou até criticam, mas mesmo na crítica... Mas é uma crítica também mas mesmo na crítica também tem algo de construtivo, né? Sim. Então, essa circunstância da editora acaba sendo muito enriquecedora, não só para eles, mas para a gente também, né? Você é formado em letras, né? Sim. Você sempre escreveu, o que você faz é prosa, né? Uma prosa poética, muito bonita. Conta um pouco esse processo para nós. Então, eu comecei escrevendo, professor, eu comecei escrevendo poesia. A minha vida inteira eu escrevi poesia, né? Só que chegou um determinado ponto na minha vida, alguns anos atrás, que eu me voltei para aquilo que eu tinha escrito e eu olhei e eu acabei me desinteressando por poesia. Eu cheguei à conclusão que eu não sou um bom poeta. Só que, paralelo a isso, eu comecei a escrever alguns contos, assim, mais por treinar, assim, uma coisa mais espontânea. Aí eu vi que eu estava escrevendo mais prosa, mais conto curto, especificamente, do que poesia. Aí eu acabei abandonando uma opção que eu tive, acabei abandonando a poesia, que eu acabei escrevendo um conto no meu livro que eu reneguei a poesia. Eu falei, não me interesso mais, só quero escrever prosa. Porque também
o que aconteceu? Eu vi assim que a poesia ela é uma forma muito restrita, né? Com toda a liberdade que ela tem, né? Hoje nós não podemos falar que é tão restrita, né? Exatamente, mas aí eu falei, mas eu não quero qualquer tipo de restrição. Eu quero escrever e eu quero escrever assim, sim, no seu jeito. No né? meu jeito, assim, tudo que eu queria, tudo que eu quero me expressar, eu quero que seja dessa forma. Aí eu olhei e falei, não, acho que a poesia não está mais me respondendo, vamos dizer assim. Foi para a prosa. Aí eu acabei me sentindo muito mais familiarizado, acabou me respondendo muito mais, escrevendo conto. Que né? bom, que bom. E você, Juliana, você estuda filosofia, como é que você foi parar lá na poesia? Então, Aliás, tem alguma coisa a ver, né? Na verdade, quando eu decidi entrar no curso de filosofia, eu já estava decidida antes a ser poeta. Só que nessa época eu tinha um preconceito de que se começasse a adquirir muito conceito na maneira como escrever poesia, talvez isso interferisse na criatividade. Aquela história da centopeia, quando perguntam como é que a centopeia consegue andar com as 100 pernas e ela responde, ela já não sabe mais andar. Preconceito meu, porque depois eu conheci um monte de gente, você mesmo, da Letras, que escreve super bem, agora estou até pensando na Letras depois da filosofia. Que bom. Assim mas cada um tem o seu caminho, né? Tem que saber valorizar aquilo que tem de bom e pôr para trabalhar, né? Vocês acham que os jovens hoje são românticos? Continua havendo um espaço para poesia, para prosa romântica? O que vocês pensam a respeito? Eu acho que sim, acho que existe esse idealismo, né? Ele sempre vai existir, né? Acho que esse idealismo em relação à poesia, assim, sempre vai existir, sempre vai ter, né? Eu só acho que existe um certo exagero em algumas coisas, assim, né? E uma coisa que eu procuro no meu livro, assim, ser uma coisa mais contida, ser uma coisa assim, não tão espalhafatosa, vamos dizer assim. Tão derramada. Uma coisa mais, assim, mais econômica, vamos dizer assim, né? Mas o que está aparecendo de gente nova hoje, publicando coisa, e não só publicando, mas você vê também na internet, muita gente nova aparecendo, né? E isso é muito interessante também, né? E você, o que acha, Juliana? Eu acho que, sim, continuam muito românticos. Eu acho até que quando a gente tem esse contato muito novinho com a literatura, não tem como você ela não ocupar um espaço muito importante na sua vida. Então, talvez não seja exatamente uma questão de idade, mas eu acho que as pessoas continuam abertas, sim, para a literatura. E o amor é universal e constante, né? Então, sempre vai ter um espaço, né, para ler alguma coisa que seja, né, ligada. Rafael, quais são as suas temáticas preferidas? E dá para sentir que o amor em várias dimensões? Ou estou enganada? Não diria só que é o amor, assim, mas as relações entre as pessoas, as relações interpessoais, né? Eu acho que o que eu procurei no meu livro, assim, foi abordar um pouco a relação que a gente tem, né, que eu particularmente tenho com as pessoas, né? E não necessariamente uma relação amorosa, uma relação eu digo amor assim, em todas as dimensões, então, né? O amor da amizade, o amor familiar. Então é nesse sentido, assim, é mais na relação que as pessoas têm, né? De você, como você trata com as pessoas, com essas diversas maneiras de lidar, né, com as pessoas, não só com amor também, né? E mesmo com amor, assim, eu também procuro não falar muito também, né? Procuro sempre ser... mas a gente sente que as suas emoções estão todas ali, né? Você fala de um amor que não... Você contém, mas ele está cheio, tá? Mostra a presença do sentimento. Juliana, você como filósofa, considera a poesia um instrumento de crítica? Com certeza. Na verdade, acho que como toda obra de arte, ela transcende a crítica, porque a crítica está no nosso campo do consciente. A arte é mais do que o consciente. A gente produz com mais do que o consciente. Mas sim, inclusive porque a poesia tem um poder muito grande de refinar a sensibilidade. E quem refina a sensibilidade tem uma outra visão de tudo, né? De si mesmo, da sociedade. E quais são os seus temas preferidos? Sobre o que mais você gosta, assim, de produzir, de escrever? Olha, eu acho que não dá, assim como o Rafael, assim, não dá para fugir muito das relações que você tem, principalmente porque eu me preocupo muito em escrever sempre com sinceridade, muita sinceridade. Então, não tem como fugir do que te toca, né?
Acabou que o amor foi um tema bem recorrente nesse livro também, até porque o primeiro poema desse livro eu escrevi com 15 anos, foi mais ou menos entre os 15 e 19. Então, é um Aquela tema época, né? Da paixão mesmo. É um tema né? muito recorrente nessa época. Que você descobre, né? Mas é uma Você- época tão bonita. Mas quando você começa a escrever, né, você fica tão imbuído, tão possuído daquilo, né, que você acaba valorizando de tudo. Assim, você pega todos os relacionamentos que você tem, você acaba se derretendo naquilo, você se desmancha naquilo, né? Com o passar dos anos, você vai apurando, você vai amadurecendo, você vai escolhendo uma outra forma para se expressar, né? Mas eu também, no caso do meu livro, tem contos assim com mais de 10 anos também, né? Contos que eu escrevi com 20 e poucos anos. Mas essa escrita jovem é que é cheia, vibrante também, né? É bom. O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e no segundo bloco, Rafael Fernandes Carvalho e Juliana Bernardo revelam mais poesias. Daqui a pouco, até já. O Arte e Letra está de volta com Rafael Fernandes Carvalho e Juliana Bernardo, escritores e poetas. Juliana, a poeta Ana Rusch, que faz a introdução, não é, do seu livro, ela diz que você tem os versos muito firmes, não é, e que você expressa as certezas muito bem. Não é? Esse sempre foi o seu estilo. Por que o seu título, Carta Branca? Na verdade, eu tenho uma preocupação muito grande com concisão, então talvez seja até por isso que eles sejam assim um pouco mais diretos. Na verdade, o Carta Branca, ele é uma autorização para descobrir essa voz poética, porque como eu te falei, foram os primeiros poemas escritos e foram escritos num tempo muito grande, num intervalo muito grande. Então, deu para experimentar algumas coisas e meio que extrair o melhor dessas experiências para colocar no Carta Branca. Está explicado, então. Para dar um exemplo, para comentar, você tem alguns poemas de uma frase só, que são fantásticos. Um deles é: torcida organizada, povo unido já pode ser vendido. Ah, que mudança que você fez. Ou então esse outro, que tem o título de Atestado. Espade pobre é doença. Explica um pouquinho isso para nós, comenta um pouquinho isso. Na verdade, esses são dois exemplos dessa preocupação com concisão, porque eram poemas maiores, que a maioria desses poemas pequenos eu fui reduzindo. Ficaram sobrou um verso só. Tem um amigo que fala que eu sou uma parnasiana disfarçada. Com razão. E foi por essa razão que eles ficaram assim tão enxutinhos, mas altamente significativos. É isso que é interessante. Na verdade, o Rafael comentou logo no início que tentou não ser muito derramado. Eu acho que eu tentei também dar mais um foco para o que estava sendo tratado no poema e tirar os excessos de linguagem mesmo. E deixou uma parte assim que é bem crítica, né? Bastante crítica. Rafael, em algumas de suas prosas, eu vou pedir a liberdade de ler um trechinho. Por favor. Você diz assim: a noite estava fria, não havia árvores, galhos ou folhas secas para queimar. Havia um livro, nada mais. O livro, página por página, teve de ser aceso. O fogo consumiu lentamente o papel, aquecendo levemente o ar. Santo papel. Ao amanhecer, o homem acordou, juntou o que restara do livro e continuou a ler. Lindo, quando você escreve essa prosa, você pensou no descaso em relação ao livro ou, pelo contrário, na importância que esse livro tem? Não, na importância. Eu acho que por mais que nesse quadro hoje de discussão sobre literatura, sobre o que não ler, o que ler, assim, eu quis dar ênfase à leitura. A leitura nunca deve ser impedida, né?
em qualquer caso, deve-se manter a linha na leitura, deve-se manter a ênfase na leitura, deve-se sempre ler. Não pode ser, tudo bem, pode ser livros ruins, não precisa ser livros necessariamente bons, mas esteja sempre lendo. Eu acredito sempre na importância da leitura. Se a pessoa está lendo, já é alguma coisa. E de um livro ruim, se ela tem um hábito de leitura, é tudo da questão do hábito de leitura. Fala um pouco, por que é que você escolheu o título A Estante Deslocada? Então, estava comentando, simplesmente estava um dia na minha casa, olhei para a minha estante de livros, né? Eu falei, para que serve tudo isso, né? É livro pelo livro, né? O que eu vou fazer com tudo isso? Aí eu percebi que existia um certo deslocamento, mas não da estante, mas era meu, que eu parei e pensei, o que eu faço com isso tudo, né? Porque a satisfação da gente que gosta de livros é ter a possibilidade de ler todos. Mas tem tanta coisa para ler, nem estava discutindo agora há pouco, tem tanta coisa para ler, que eu acabei parei, olhei e falei, e daí? Né? O que eu faço com isso tudo? Esse deslocamento não foi só da estante, mas foi da sua atitude em relação, exatamente. Né, aos livros. E você lê bastante também, Juliana? Leio muito. Inclusive, eu tenho até uma briga com o curso de filosofia, porque eu leio muita poesia. Procuro muito ler quem está escrevendo poesia agora. Eu acho que você precisa se situar para escrever poesia. Não pode, ao mesmo tempo, ficar muito nos autores que são assim suas bases, que nem eu leio muito Garcia Lorca. Eu termino Garcia Lorca, eu recomeço Garcia Lorca. Mas eu procuro contrabalancear mesmo, lendo sempre alguma coisa diferente. O que é que te inspira mais? É a vida, é o cotidiano, são as suas relações, como você falou, ou você busca inspiração também nesses grandes poetas? Olha, na verdade, ler, quando eu estou lendo, assim, é como se eu me envolvo com o universo simbólico desse autor, e aí isso vai muito para minha poesia, que nem agora eu estou muito no Manuel de Barros. Então, e é tão bom. Ele é ótimo, então esses deslocamentos, acaba que isso tá provocando um efeito nos meus poemas. E você, o que é que você gosta mais de ler? Eu gosto muito de ler. Uma das coisas que eu li para escrever meu livro foram, eu sempre digo, cito 3 autores. Eu li muito Rubem Braga, que eu sou um apaixonado assim, por Rubem Braga, uma grande influência que eu tenho. Eu li muito Alberto Caeiro também, especificamente, essa questão do sensacionismo, né, de você não acreditar apenas naquilo que você vê, o que você sente. Né? Eu gosto muito também do haikai japonês, justamente pela concisão. Eles têm uma concisão. Daquela coisa curtinha, concisa, de você não falar muito. Depois que eu comecei a ler haikai japonês, novamente eu parei e pensei, falei, não, peraí, agora a coisa fica um pouco diferente. Você ainda volta para poisia um dia, nem que seja para fazer haikai japonês. Mas eu já escrevi, sabe que eu já escrevi um pouco de haikai, algumas coisas assim. Eu sou muito apaixonado pelo haikai japonês, né? Porque quem vê um poema daqueles pensa que aquilo não dá trabalho, né? Que é tão simples, mas não é bem assim, né? Mas é justamente essa que é a graça, é o instante, né? Aquela coisa daquela imagem instantânea que você consegue preservar. É justamente aquilo que o Guilherme de Almeida falava, que é o instante de elite. Instante de elite é uma coisa que ele falava assim. Então, eu fiz uma mescla desses 3 autores principalmente, e eu comecei a ler, misturar eles. Aí eu comecei a escrever meu livro, justamente nessa questão. Mas é interessante porque, pelo menos comigo, funciona um pouco como intuição também. Não só aquela história de você chegar na biblioteca, o que eu vou ler hoje, sem ideia prévia. Mas esses tempos eu cismei em reler Romeu e Julieta. Ai, que delícia. Porque eu achei que a Julieta tinha tomado o veneno por outro motivo. E eu acabei escrevendo sobre isso. Mas aparece assim, um assunto na sua vida que acaba indo para a poesia. Olha, vem de vários lugares, então, a inspiração e a vontade, né, de reproduzir e produzir coisas. Você tem uns versos maravilhosos. Eu gostaria que você escolhesse você mesma algum e lesse para nós, então. Você faz a gentileza. Eu vou ler o Acântaros. Chego cedo e afio o perfume. Acalmo as cartas. Recolho a bolsa, meu copo com água e tempestade. Porta dentro. Me acolhe teu beijo tardio.
Fico sem ter onde pôr os pés. Agora dei de te amar. Amar essa estranha troca de papéis. Caminho como uma perita, examinando de perto o nheque da cama. É tarde. Calço os sapatos. Recolho ao fundo da garganta minhas cartas molhadas. Lindo, muito bonito. bom, né? É o que você mesma comentou, conciso, mas cheio de significados, muito bom. Agora é a sua vez. Nós queremos ouvir uma prosa que você mesma escolha. Ai, com prazer. E leia para nós. Eu vou ler um conto que eu escrevi para a filha da minha dentista. Ai, que beleza. Vamos lá. Me dei conta que eu acompanhei uma criança crescer. Ela nada era minha, irmã, sobrinha, prima, era a filha recém-nascida da minha dentista. A foto de um bebê passou a receber os pacientes. Eu gostei daquele pequeno rosto enrugado, gostei dela nos receber. Ir ver a dentista era uma coisa de 2 vezes por ano. E aquele pequeno rosto foi ganhando feições de menina simpática. Comecei a perguntar sobre sua filha, como ela estava, mandava lembranças. Não conversávamos mais que 5 minutos, afinal, eu não era o único com dentes. A menina foi crescendo, dos pequenos dedos, do rosto enrugado, dos olhos fechados, para uma bonita criança. Daquelas fotos sem os dentes da frente, de trancinhas, vestida de bailarina. Não ligo se jamais conhecê-la. Só por ter acompanhado o crescimento de uma criança, que por sinal ainda vou ver crescer mais, faz com que eu seja um amigo distante que não aparecerá para visitar. Daqueles amigos que, mesmo sem saber deles, guardam nossos rostos e sempre nos querem bem. Ai, que lindo. Sua dentista deve ter ficado... Ah, ela gostou muito. A filha super dela, contente. principalmente, falou que adorou. E é comum, assim, você ter essa vontade de escrever sobre pessoas com quem você convive? Ou isso foi um acho momento? que é aquilo que a gente estava falando também, é tudo uma questão de ter um olhar, né? De você ter um olhar, de perceber as pequenas belezas que você tem no cotidiano, de você pegar só um pequeno detalhe, de você ver, de você conseguir pegar só aquele pequeno detalhe, assim, numa coisa assim que as pessoas acham banal, acham uma coisa corriqueira. É uma visão né? diferente, né? E se você for ver, existe toda uma riqueza de coisas que só basta apenas ter um pouquinho de paciência de você olhar e que existe, e que infelizmente parece que as pessoas não percebem, ou não tem tempo para te perceber. Essa porque vida corrida. Tá tudo muito corrido, é muita informação. E tem que ter essa sensibilidade também, né? Mas isso também é uma questão de treino também, né? Muito tempo escrevendo. Literatura é algo assim que demora muito tempo, né? É um trabalho, É todo né? um trabalho, E um bom uma coisa que trabalho. vai, é uma coisa muito difícil, né? Eu acho assim, uma coisa que você não pode esperar um certo imediatismo. Não. Tem que deixar. Com certeza. Né? E você trabalha até dormindo, né? Tudo que te envolve vai convergir para os Serve livros. para o mesmo caminho, Ah, né? mas isso que é o... E quais são os prognósticos aí? O que é que vem pela frente? Mais algum trabalho? O que é Bom, que está em preparo? Eu tô preparando o 2º livro de poesia, já tem um título, chama Vitamina. E ele está mais ou menos pela metade já, vamos ver. Ele está bem diferente do Carta Branca, ele está um pouco mais conciso nos temas, Certo. mas é isso, dando Ah, sequência. que bom. E você? Então, eu já escrevi. Quando eu escrevi A Estante, foi numa época assim na minha vida, uns anos atrás, que eu estava meio imbuído, assim, estava meio possuído por escrever, e eu acabei escrevendo mais 2 assim em seguida, que eles têm toda uma sequência, né? Que bom. Mas aí eu acho que o primeiro livro ainda tem um tempinho ainda, ele tem uma recepção ainda, né? Que não eu acabei de falar, não precisa ter pressa, né? Deixa rolar, tem que amadurecer. É tipo uma semente, né? Então, mas eu já tenho esse livro, o meu 2º livro já está escrito, o 3º também já está escrito, bom. e tenho, quem sabe assim, eu tenho um livrinho de haikai assim, guardado, mas aí Vai são ser outras conversas, né? Ótimo. Mais para frente. E onde é que nós podemos adquirir, comprar os seus livros? Estão nas livrarias esses? Os nossos livros, como os outros livros da editora, é no site da editora, site. que é... www.editorapatuá.com.br. Ótimo. Lá você vê as informações não só da gente, mas dos outros Dos autores. outros autores. Né? É só pela editora.
pela editora, também tem a página no Facebook, no Twitter, né? Ótimo. E lá tem todas as informações que eu falei, não só da gente, mas dos outros autores, de mais poetas, gente muito boa também, que a gente tem a felicidade de ser amigo também, né? E lá, só entrar no site que vai ver tudo isso. Ótimo. Sucesso para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada pela Muito obrigado presença. pela... No Arte e Letra hoje tivemos a presença de Juliana Bernardo e Rafael Fernandes Carvalho. Obrigada pela audiência e até o próximo.